Entendeu? Eu sou muito mais a Priscila Alcântara desta daqui do que um cara como o Silas Malafaia, que pra mim é um próprio capiroto, ou um Edir Macedo, né? Vamos lá, aqui está a fogueira da santidade, doe tudo, dou seu carro pra mim, vem aqui, em nome de Jesus, doe seu carro. Sou muito mais. Porque hoje o que não falta é esse tipo de crente aí, crente cínico, né? E talvez tenha sido isso que fez com que a Priscila Alcântara, né, essa fé falsa, esse gospel que não diz nada a respeito da palavra, talvez tenha sido justamente isso, e esse ambiente religioso não é um ambiente de verdadeira fé, de verdadeira transformação, é só um ambiente religioso. E o pródigo é às vezes preferível uma pessoa que caiu em uma falsa religiosidade, que ela vá mesmo para o mundo, e veja que enquanto ganha o mundo, a sua alma cada vez mais diminui. E assim como o filho pródigo, que fala assim, cara, aqui, vai, me dá aqui a herança, eu quero gastar tudo, seu fela da puta. O filho pródigo era assim, era altamente curto. Fala, me dá! Né? Aí ele deu tudo, deu herança e tal. Quando ele saiu, gastou tudo com puta, gastou tudo com paçoca. Quando se viu, tava fudido. O filho pródigo, a história é mais ou menos assim como eu conto, tá? O filho pródigo estava lá, comendo merda. Ele falou, meu irmão, até os servos do meu pai são tratados melhor do que eu. Olha só a bosta em que eu estou. Então, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? É preferível uma pessoa que cai no mundo e vê a lama em que está para retornar ao pai, do que uma pessoa que vive a vida inteira em uma religiosidade de fachada. Perdão, a linguita travada. O que motivou esse vídeo foi esse texto aqui. Sou cristão, mas reconheço, muitas vezes temos atitudes que não são nada parecidas com as de Cristo. Isso aqui está na página do Jonathan Nehmer. Ele deixou seus ensinamentos, sua vida foi um grande testemunho. Ele nos deixou o seu Espírito Santo, mas de verdade, nossas atitudes demonstram que mal conhecemos. Na foto está a Priscila Alcântara, mas o texto é sobre mim e você. Como corremos para julgar alguém? Como somos habilidosos em condenar, apontar e atirar? Dizemos que amamos o próximo, dizemos que amamos o inimigo, mas quando vemos estamos acabando com a vida de uma pessoa que, independente de onde esteja, ainda é muito amada pelo Pai. Desses que tanto criticam ela, quantos criticam ou dedicaram tempo para orar por ela? Quantos minutos ou quantas lágrimas caíram? Ou não teve oração, não teve dor, não teve choro, foram apenas palavras raivosas. Independente dos seus motivos e de como ela tenha vivido, ela sempre estará a um passo de Jesus, que está esperando de braços abertos. Paulo, no livro de Coríntios, diz: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Caraca, que forte! Aquele que pensa estar de pé, ou seja, será que estamos de pé? Será que temos moral para julgar? Estamos em uma posição superior ou somos todos carentes da graça e da misericórdia de Deus? O problema não é o que eu penso, o outro está afastado. O problema é eu achar que estou perto, quando na verdade estou bem longe. Que possamos olhar sem máscaras o nosso relacionamento com Cristo, porque eu fiz esse exercício e me entristeci por ver que eu poderia estar melhor, muito melhor. Que possamos ser como Cristo e chorar por cada alma. Mas encerro esse texto com grande gratidão. Estamos a uma oração de entrega e de reconciliação de distância. Priscila, sei que talvez não fomos os irmãos ideais, fomos uma família bagunçada, mas peço perdão e te digo, volte no seu tempo, volte quando achar que deve voltar, mas volte. Não estaremos numa posição superior, estaremos ao seu lado e olhando sempre em seus olhos. É sempre bem-vinda e será sempre amada. Deus abençoe a todos. E aqui a gente percebe um pouquinho do tom que a gente vai ter nesse vídeo. Não é passando um pano, não é achando bonito. Vamos mostrar aqui ainda nesse vídeo algumas coisas, até questões ocultistas aí que tem. Mas o mais importante é entender que o evangelho não é sobre o quão santo eu sou, mas o quanto Jesus é poderoso, o quanto eu preciso da graça de Deus. E no momento que o Senhor quiser, Deus é Deus para resgatá-la. E quantos de nós achamos que estamos crendo num evangelho verdadeiro e muitas vezes nós nem o conhecemos? Mas vamos lá pro vídeo. Tá bom? Então é isso. Vejam. E aí, quem sai da igreja, entre aspas, tem aquela coisa horrorosa, aquele termo desviado. Como é que foi pra você lidar, geralmente, assim, com essas críticas que você recebe, principalmente com relação à religião? Independente de como você pratica. Onde é que tá a cura disso? Porque você escutou, porque você escutou muita coisa, assim, a gente, né, qualquer pessoa que conheça você sabe que isso é uma associação que as pessoas fazem, a sua imagem, não que você seja somente uma pessoa que cantou gospel, não pode cantar mais nada. As pessoas falam, ovelha desviada, olha, cheia de tatuagem, não vai entrar no céu. E aí a tua vida vira um inferno, porque as pessoas se acham no direito de colocar isso sempre. Pois é. E como é
que você lidou com isso? Eu tenho uma seguinte conclusão. Esse termo existe, né? Pra quem não é familiar com esse termo, é tipo assim, uma pessoa que se desviou da fé, ela é considerada uma pessoa desviada, né? Mas aí a gente tem que entrar, mas desviar do quê? Aí quando as pessoas começaram a falar, ela desviou, aí eu comecei a pensar, e eu gosto muito de apropriar sobre as narrativas que me colocam, porque tá falando sobre mim. Então, deixa eu ver como é que eu posso me apropriar disso aqui, pra você não criar a narrativa que você quiser, ou uma falsa narrativa. Então, vou me apropriar disso. E eu falei, sou desviada? Aí eu falei, vou me apropriar, então, do termo. Sou sim, desviada. Aí eu falei, faça a pergunta, então, a quê? Eu me desviei da expectativa das pessoas sobre mim. Eu me desviei do padrão que as pessoas exigiam de mim. Eu me desviei de um fanatismo religioso. Eu me desviei de pensamentos que eu tinha e que eu vi que faziam mais mal pro meu próximo do que bem. Eu me desviei de dogmas que homens criaram e que não é o cerne do evangelho. Então eu me desviei. Então, de tudo isso, eu sou a maior desviada. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Você já viu um trechinho aí do que vai ter hoje, do que a gente vai falar hoje. Mais do que simplesmente criticar Priscila Alcântara ou reprovar aí a vida que ela está vivendo, que não é esse o objetivo desse vídeo. O nosso objetivo hoje é discutir, será que vale tanto a pena ficar cobrando de uma pessoa a atitude de cristão? Será que ela já conheceu o evangelho verdadeiro ou será que ela cresceu num ambiente religioso que não pregava o evangelho de fato? Será que ela não queria primeiro ser famosa? Será que a fama não está acima de tudo? A gente precisa tomar cuidado porque muitas vezes nós cobramos atitudes de pessoas que não tiveram contato com o verdadeiro evangelho, né? Eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, assiste esse vídeo até o final que está bem interessante. Vou falar aqui no que a igreja tem culpa, mas sem deixar aí da gente trazer o que a Bíblia diz, o que o evangelho é. Deixa o seu like, comenta aqui qual a sua opinião e no fim do vídeo escreve se você mudou de ideia ou não. Bom? Falar do seu visual, né? Te deu medo de cortar o cabelão, aqueles cachos? Não! Assim, pra quem me acompanha há muito tempo, eu sou geminiana, pra começar, né? Então eu não ia ter medo de mudar. Mas eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, de cortar cabelo, pintar. Não é a primeira vez que eu tenho cabelo colorido também. Mas fazia uns anos que eu não alterava tanto o meu visual assim. Mas eu adoro me expressar visualmente as mudanças internas. Então, na verdade, eu tava muito animada. Era a parte que eu tava mais animada. E todo o conceito do álbum foi sobre a mudança de visual, né? Então, isso me deixou mais empolgada ainda. E a sonoridade do seu álbum novo, né? Você vem aí com um feat com o Bonde do Tigrão. O que a gente pode esperar sobre isso? O que esperar de Priscila Alcântara e Bonde do Tigrão? Agora é Priscila, né? Até eu esqueci. Eu nunca imaginei que eu ia gravar um feat com o Bonde. Mas eu sei que eu sempre quis um álbum com essa sonoridade. Eu assino a produção desse álbum, pela primeira vez eu assino uma própria produção. Então acho que vocês podem esperar algo muito autêntico, um som um tanto afetivo. A gente fez um trabalho de pesquisa muito legal para brincar com isso, com o público. E algo autêntico, é um pop muito pra cima, são letras realmente que eu acho que as pessoas vão poder se relacionar, mas sons que é realmente para acompanhar a galera em momentos de alegria. Podemos observar aqui, né? Ela quis, na verdade, foi uma questão de marketing, né? Essa mudança aí que ela disse que aconteceu de dentro para fora tem a ver com o trabalho aí que ela lançou do Bonde do Tigrão e pelo jeito agora ela vai numa pegada mais popular, numa pegada aí que tá fazendo sucesso hoje. Nisso, gente, a gente percebe que assim, o objetivo dela é a arte dela, é a fama. E eu não tô julgando-a por isso, tá? Mas existe aí uma outra pessoa que tem uma outra conclusão. E a gente vai perceber que algumas falas dela depois têm relação com algumas coisas que esse mago, o Vic Vanilla, ele é bem conhecido. E eu não acho, gente, vou deixar bem claro, não é dar moral para satanista não, a questão não é essa. Mas ele traz aqui algum conhecimento de ocultismo. Eu, particularmente, hoje entendo que o sangue de Jesus é suficiente para mim. Eu não preciso entender a mais alta magia, ou o que quer que seja, para estar protegido. O sangue de Jesus é suficiente para mim. Mas eu quero que você aí escute qual foi a opinião do Vic Vanilla e qual a relação das mudanças da Priscila com o ocultismo.
Recentemente, a internet toda parou para falar sobre o look novo da cantora Priscila Alcântara, que agora é Priscila, com 2 L's, um nome muito cabalístico. Então vou falar aqui as minhas impressões sobre esta transição da artista. Ela declarou estar liberta das amarras do escravagismo religioso do cristianismo, né? E mudou radicalmente seu estilo. Me lembrou muito a Milla Jovovich no filme O Quinto Elemento, que é dirigido pelo Luc Besson, um diretor luciferiano, que inclusive até também dirigiu o filme Lucy. Então ela apostou nessa temática, trouxe esse cabelo lilithiano, inovador. E um fato muito curioso é que a Priscila tem algumas tatuagens cujo simbolismo a gente encontra dentro da maçonaria também. Eu achei muito interessante essa tatuagem da Priscila de pelicano. Não sei se ela sabe do simbolismo disso, mas dentro da maçonaria, desta ordem iniciática belíssima, né, o pelicano representa o grau 18 de Cavaleiro Rosa Cruz e vai falar sobre transformação e principalmente de sacrifício, abrir mão do que não te serve mais. Tem até a lenda da mãe pelicano que tira as penas do próprio peito, bica o seu peito e com o sangue alimenta os seus filhos. Então é se sacrificar sempre para algo maior, mais produtivo, exatamente o que a cantora está passando nesse momento, passando por esse processo alquímico. O grau do Cavaleiro Rosa Cruz fala muito sobre alquimia também. E Priscila, eu sei que você sofreu muitos ataques, assim como eu também sofro todos os dias. A gente está lidando com uma massa de analfabetos funcionais e culturais aqui no Brasil. Então, eu sei que as pessoas podem ou não gostar do seu look, mas houve um excesso aí na internet, uma comoção de pessoas chocadas. Não esquenta com isso, Priscila. Provavelmente essas pessoas não conhecem nada do diferente, estão acostumadas ali com aquela visão enrijecida, aquela velha opinião formada sobre tudo. Parabéns pelo seu posicionamento, você está muito bonita, continue assim luciferiana no seu caminho e que haja luz na sua estrada. Bom, vou comentar um negócio que ele falou aqui, lembrando, a ideia não é dar moral para ele, mas quando ele fala de uma nova era, que ela está surgindo, ela mesmo fala isso, né, que é uma mudança que está acontecendo de dentro para fora. E quando ele fala de analfabetismo funcional, é verdade, sim. O nível de analfabetismo funcional no Brasil é imenso. Né? Eu vi uma pesquisa há muitos anos atrás, eu acho que hoje isso está muito pior, que a cada 4 alunos que saem do ensino médio, 3 não entendem o que lê. Então é algo que realmente é muito fácil enganar as pessoas. Né? E as pessoas se enganam em qualquer coisa. Seja para o lado obscuro, ou seja para o lado do falso evangelho. E a gente vai trazer isso depois. Bom, as pessoas se revoltam com essa nova fase da Priscila, porque como ela começou cantando na igreja, né, cantando músicas de louvor a Deus e cantando músicas evangélicas, muita gente a critica falando que ela explorou a igreja e tudo mais. Antes de falar que ela explorou a igreja, eu quero que vocês percebam que, pelas falas dela, que vocês vão ver agora aqui em alguns podcasts, o olho dela brilha pela fama. O olho dela brilha aí pelo sucesso. Eu não estou falando que é errado desejar ter sucesso, mas o coração dela, ela queria ser famosa, isso desde os primórdios. Vou colocar aqui para vocês uma fala dela na Igreja Batista de Água Branca, do pastor Ed Henriquewitz, que também tem uma teologia bem diferenciada em relação ao que a Bíblia diz. E depois eu quero que vocês vejam ela contando, toda empolgada ali no podcast, como foi o processo dela deixar o gospel, né? Como ela enxerga que foi essa transição e esse processo. E a gente vai continuar aqui. Na minha cabeça. Eu falava assim, você tem que me colocar na TV, porque quando eu aparecer na TV, alguma gravadora vai me ver e vai me contratar e eu vou ser uma cantora muito famosa. A gata faz a própria fic dela. E aí eu pedia para os meus pais me inscreverem e eles começaram a me inscrever. Só que na época, não podia cantar música gospel, não é que não podia. Eles falavam, a gente prefere que você cante outro tipo de música, a não ser gospel. E aí meus pais faziam uma seleção de músicas que tinham letras saudáveis pra eu poder me apresentar na TV. Então eu cantei Ruge, um anjo veio me fala, o amor... Pode cantar, gente. Se a Priscila tá aqui, você pode cantar Ruge e fica em paz, o pastor deixa.
Mostrar que o sonho não tem fim e não importa quanto tempo vai passar. Nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me... Olha que crente, um anjo me falar. Profeta ainda, enfim. E aí eu cantava esse tipo de música na televisão. E um dia eu cantei participando do Gugu, cantei Vanessa Camargo. Nunca pensei que encontraria alguém para amar. Nunca acreditei que viveria um amor. Quando te vi, meu mundo mudou. E agora não deixo de sentir. E eu devia ter, sei lá, uns 8 anos. E eu cantei essa música no Gugu. E nessa época, a gente era de uma igreja bem tradicional. E quando eu comecei a cantar na TV, o pastor chamou eu e minha família e falou: você tem que escolher entre o seu sonho e a televisão. E aí eu falei: o meu sonho, porque sonho tem um, igreja tem um monte, né? E aí... Começou a curtir meu som, assim, e eu comecei a me dedicar, assim, em desenvolver realmente a minha trajetória na música e crescer pessoalmente, que meus processos pessoais, né, foram os grandes, assim, maestros dessa minha jornada toda. Tudo na verdade, né? A gente se desenvolve na vida a partir do que a gente se desenvolve aqui dentro. E aí a gente externa isso em tudo que a gente põe a mão, né? Uhum. Então, na minha vida foi exatamente assim. Cresci demais, assim. Vivi muita coisa incrível. Tipo, uma indicação ao Grammy. Tipo, quê? Dani, eu perdi. Daí que eu perdi. Eu tava lá, toda linda. Fazendo e a Rosalia. Tipo, meu, que surto, assim. Onde que foi? Fui em Las Vegas. Tudo. Fui pra Vegas, mano. Tipo assim, mas fui pra Vegas não turistar, por uma indicação ao Grammy. Grammy, minha querida. Entendeu? Mas eu tenho um negócio dentro de mim de voltar lá e pegar. Foi o Gente que foi indicado? Foi o Gente. Nossa, que orgulho eu tenho de falar disso, pelo amor de Deus. Gente, foi assim, uma coisa. Foi um momento, foi uma obra. E assim, modéstia à parte, porque eu considero, quando eu elogio esse trabalho, todo mundo que foi envolvido. E a grandeza da arte, que ela é maior muito do que o artista, né? Então, quando eu elogio uma obra de arte como Gente, não é me vangloriando, né? Porque eu produzi, é porque aquilo se tornou maior do que eu. E é isso, né? Eu acho que é muito lindo quando o artista pode observar a arte dessa forma, deixando ela livre pra ela se tornar até maior que ele. Isso é legado, né? Eu vou morrer, sim, mas minha arte vai ficar ali, ela é eterna. E então, Gente, foi maravilhoso, porque foi meu último álbum no gospel. E foi um álbum muito desbravador, porque eu queria deixar um legado. Muito louco, porque eu não sabia que eu ia fazer quando eu ia fazer essa transição, eu sabia que é um dia. Mas é muito interessante agora que eu fiz essa transição, observar que o meu último álbum no gospel foi um trabalho tão desbravador e que eu creio que deixou um legado, porque trouxe essa narrativa de o crente também é gente. Então, existe a necessidade da gente falar sobre outras temáticas além da temática religiosa. Porque a gente experimenta essas coisas da vida. 2, são nesses pontos da vida que a gente consegue se relacionar com o próximo. Se a gente tira essa relação humanizada, sobra a relação talvez só religiosa. E a gente sabe que a religião ergue muitos muros. Então, se a gente só depender dela para se relacionar, vai ser muito difícil da gente se relacionar. Então, o que nos prende uns aos outros, na verdade, é a nossa humanidade. Eu queria trazer essa mensagem para as pessoas, tanto os consumidores de música gospel, como os produtores da música gospel, da necessidade da gente abranger outras temáticas, porque isso faz parte da nossa experiência, e foi isso que conectou o próprio Deus à humanidade. A humanidade de Jesus. Ele se fez homem, então, ele se fez homem para que a gente pudesse realmente se relacionar, se identificar na figura dele, na pessoa dele, né? Então, por que a gente... Se Deus fez isso, por que a gente se afasta disso, né? Então, Gente, foi muito desbravador. E veio de um processo pessoal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a descobrir minhas emoções, descobri que eu não era falta de Deus, não era pouca oração, era... Velho, anos de carreira com 8 anos. É óbvio que eu vou ter que lidar com ansiedade, tipo assim... Agora, mudando de assunto, quem mais tá te inspirando no momento na sua era musical? A gente já sabe que Beyoncé é uma. Ela é tipo assim, sempre a Master Blast. Tem alguém do Brasil que você ama, que você fala assim, ó, Tem. icônica, quero... Conta. Eu queria muito colaborar com a Isa. Amo muito. É uma amiga queridíssima. A pessoa que eu mais queria colaborar, eu acho que eu já colaborei, que é o MC e a GG. A Isa. Aí, deixa eu pensar. Anitta. Bom, pessoal, vocês vão perceber aqui nesse vídeo, nessas falas dela, que assim, o sonho dela era ser famosa. E no meio gospel, para ser famoso, dá trabalho. Mas eu quero deixar um adendo sobre o meio gospel. Gente, nem toda música gospel, ela glorifica Deus. E às vezes a gente vive sim, isso é a minha opinião. Se você discordar de mim, pode escrever aqui. A gente vive uma hipocrisia. Eu particularmente não curto ouvir música secular. Mas tem tanta música gospel, com letra absurda, com heresia, com
recalque, sabe? Com triunfalismo, coisa que a Bíblia não traz. E a gente, não, mas isso aqui é música gospel. A gente devia ter vergonha de ouvir algumas coisas dessa, sabe? E às vezes a gente fica ali demonizando. Como eu disse pra vocês, não é uma coisa que eu curto fazer, escutar música secular. Mas eu não vou sair condenando os outros que escutam, dependendo da letra que ouve. Porque, infelizmente, existem letras seculares que são muito mais saudáveis do que algumas músicas chamadas gospel. Fora que, infelizmente, a gente sabe que muitos cantores, inclusive como ela, não fazem aquilo porque sentem um chamado de Deus ou com a intenção de glorificar Deus. Eu quero mostrar a minha arte, né? E a igreja é um ambiente muito artístico. Promove arte ali desde pequenas. As crianças têm oportunidade de cantar, de fazer teatro. E a Priscila é uma pessoa extremamente talentosa. Então eu tenho certeza que a igreja foi um ambiente para isso aflorar. E aí vocês viram ela falando, né? Me põe na TV que lá eu vou ficar famosa. E ela foi. E de fato aconteceu. Mas ela já sacou que aqui no Brasil música profunda tal não pega, né? Não faz sucesso. O que faz sucesso é esse tipo de coisa aí. Sem letras, sem conteúdo, sem menosprezar o trabalho ali. Eu vi um pedaço do clipe, não faz meu estilo, mas é bem feito. Mas ela tem potencial de cantar muito, ela tem potencial de fazer muita coisa. Mas alguém dá valor para a potência vocal? Não. Alguém dá valor para os arranjos musicais? Não. O que faz sucesso é o que faz as pessoas rebolarem. Aqui também é um ponto importante para destacar. Gente, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Por muito tempo, eu confesso para vocês, eu já tive problema, às vezes acontece problema com esse tipo de coisa, né? E a igreja muitas vezes não é preparada para lidar com isso, né? De entender que, assim, o evangelho é sobre quem Deus é, não é sobre quem eu sou. Limitações, fraquezas, eu vou ter. E, pelo contrário, no momento aí de uma crise de ansiedade, aí como ela colocou, pessoas que têm até outros problemas, é justamente o momento de se agarrar a Jesus. Depressão, é o momento de se agarrar a Jesus, é o momento que a sua fé vai começar a se tornar obra. Mas não é porque você tem esse problema, ou um problema assim, que significa que Deus não está olhando para você. Ou que significa que a sua fé não vale nada. Eu estou lendo um livro muito bom, achei que estava aqui perto de mim, mas acho que está lá na sala, que o pastor Iago recomendou, Iago Martins, que fala sobre cristãos que enfrentaram esse tipo de problema, né? A fé apesar de às vezes você estar derrubado, você não abre mão de crer naquilo. Então, de fato, assim, a gente vê um ponto de crise ali, né? Entre a fé e aí o que ela viu nas terapias e tudo mais, fez mais sentido para ela, que eu acredito que deve ter sido aí a porta para esse novo mundo que ela está vivendo. Bom, gente, vamos prosseguir. Eu quero que vocês vejam aí a consagração dela para o novo ministério. Aí, gente, aí vem a culpa da igreja. Eu conheço a Priscila. Eu sei da pureza que há dentro dela e na vida dela. Eu sei da pureza do coração dela. Eu conheço a vida da Pri não de distante, mas de perto. Eu conheço a vida da Pri de confissões. Eu tenho pastoreado ela. E eu sei o que ela foi chamada para fazer. E chegou a hora de nós liberarmos ela para ela ser aquilo que realmente ela foi chamada para ser. Estenda a mão para cá. Eu sei que tem gente em casa. Eu não sei até onde esse negócio vai chegar. Mas hoje eu quero liberar para ir para os lugares mais escuros e mais distantes. Já viu quando a Bíblia fala que nós pregaríamos em lugares chamados confins da terra? Muitas vezes a gente acha que o confim da terra é lá onde a gente nunca foi. O confim da terra talvez esteja 1 palmo de distância da gente. Você foi chamado para isso. O Senhor te chamou para aqueles que a igreja ainda não entendeu. O Senhor me mostrou uma alta montanha, uma montanha muito alta, que a igreja nunca foi lá. Deus te chamou para esse lugar. E Deus te trouxe aqui por essa palavra,
e por esse momento. Hoje, como igreja, eu te libero para os lugares que a igreja não chegou. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que você pise as terras escuras, as terras distantes, com a chama do amor por Jesus. O Espírito profético será uma lâmpada para você, e o amor será uma bússola, o amor pelo Senhor. Eu vejo uma porta se abrindo para fora dessa nação. Eu vejo você sentado com os grandes da música internacionais. Não será a tua força, o Senhor vai te levar. E o Senhor te diz: serve, sirva, sirva os quebrados. O pioneirismo que acontece hoje atingirá muitos, e muitos virão depois de ti. Mas hoje Deus sopra um vento novo nas suas costas. O Senhor te esconde no lugar da intimidade. Ei, você sabe que todas as vezes que te atacam, eu falo com você, diz o Senhor. Eu acalmo a tua alma, eu acalmo o teu coração. Mas nesse tempo eu te dei uma família. A família que te protege. Há um farol dentro de você, você é um farol. E eu sou a luz desse farol. Nós como igreja liberamos a tua vida para você ir aonde você tem que ir, fazer aquilo que você tem que fazer. Que a tua luz esteja sobre ela, Senhor. Nós repreendemos as artimanhas malignas, as potestades que tentam tramar caminhos escuros. Dê sabedoria a elas, Senhor. Nós não nos importamos com as críticas. Nós nos importamos com o teu coração, Jesus. Blinda a vida dela disso, no nome de Jesus. Deus te dará um povo distante. E esse povo será teu povo. Gente, eu me entristece porque, assim, esse pastor é um pastor que eu já vi pessoalmente, mas nunca conversei. Mas é um pastor que eu tenho respeito. Gente, essa menina tinha 19, 20 anos mais ou menos quando isso aconteceu. É muito complicado. Eu sei que o ambiente que esse pastor vive ali, a denominação a qual ele pertence e tudo mais, tem uma visão de liderança, de pastorado de perto, de discipulado que não é ruim. Mas às vezes o líder, ou o pastor, ou quem quer que seja, se sente dono da outra pessoa. E às vezes se sente como se conhecesse o coração. Gente, a Bíblia diz que o coração da gente é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Né? Ah, eu conheço a pureza do coração. Gente, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Aliás, a Bíblia até fala para a gente aprender a pureza com as crianças. E mesmo as crianças não são tão puras assim. A gente foi gerado em pecado. Ele fala que Deus está enviando para os lugares obscuros. Gente, e aí vem a parte que aí eu tenho que concordar com o Vic Vanilla lá, o satanista do começo. Qualquer pessoa que bota ali um teclado de pad e começa a falar: eis que eu tô te enviando. Eis que Deus está me falando aqui. Gente, qualquer um pode se passar por Deus. Eu não quero de jeito nenhum falar mal desse pastor. Mas eu quero falar que isso acontece muito. Há muitas pessoas que exercem influência na vida de outras pela questão da posição hierárquica religiosa, vamos chamar assim, e elas influenciam demais. E aí começou a Deus tá mandando. Gente, na boa, eu não quero julgar a Priscila. Eu não sei se essa menina é convertida. Eu vou falar minha opinião. E se você discordar de mim, tudo bem. Sendo respeitoso, comenta aqui. Essa menina, pelo jeito, cresceu num ambiente onde o evangelho não era primário. Gente, eu posso falar disso. Eu passei anos e anos e anos buscando a Deus, querendo a Deus, mas num ambiente onde a Bíblia não é tudo. O método é mais e outras coisas são mais. E eu confesso para vocês que, assim, quando eu acordei, eu fiquei assim: Senhor, quanto tempo eu fiquei enroscada em tanta coisa que o Senhor nunca me pediu para fazer.
Quantas vezes eu me preocupei mais em obedecer homens do que obedecer o que estava lá na Bíblia explícito. O evangelho, ele é puro e ele é simples. A gente não precisa ficar arrumando estratégia. Estratégia para alcançar os jovens. Gente, não precisa. O evangelho é poder de Deus. Mas Paulo se fez de nécio para os nécios. Gente, se fazer de nécio não é abrir mão de princípio bíblico, não é abrir mão do evangelho para conseguir as coisas. Qual é o sentido de eu evangelizar uma pessoa usando a isca que não tem a ver com o evangelho? A Bíblia diz para a gente buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Dá para se santificar cantando esse tipo de música? Se vestindo dessa maneira? Eu não estou querendo aqui de jeito nenhum ser legalista, mas é o que a Bíblia diz. Muitas vezes a gente frequenta lugares e ambientes, até algumas igrejas, onde a teologia está corrompida, onde não é só a escritura. É a escritura mais um método, a escritura mais o que outra pessoa escreveu, a escritura mais o que Deus revelou para outra pessoa. A Bíblia diz que se um anjo aparecer contando um outro evangelho, é para a gente chamar de anátema. A gente não pode, eu acredito sim, eu já tive experiências com isso, né, de receber profecia, revelações da parte de Deus, e sim, elas se cumpriram. Mas também já recebi um monte de profecia nada a ver, que não se cumpriram e nem vão se cumprir, porque não vieram da parte do Senhor. Vieram da emoção, ou de alguém que quis agradar, ou de alguém que quis aparecer. Vocês realmente acham que Deus ia mandar uma menina de 19, 20 anos para ir lá cantar música secular, cantar sentadona, cantar músicas vulgares como ela faz? Gente, na boa. E eu acho também que precisa se tirar o peso de ficar cobrando a atitude de cristã de Priscila Alcântara. Gente, eu creio que ela ainda não teve uma experiência com o evangelho verdadeiro. Eu creio que talvez ela ame Jesus sim, que ela tenha algum temor a Deus, né? Embora ela não foi muito respeitosa lá na igreja, mas a igreja onde recebeu ela também tem uma visão muito liberal das coisas. E quando se fala em orar por ela, não é aquela ideia, não julga, ora. Porque ela, por ser uma figura pública, as pessoas esperam de um cantor gospel, né? De um cantor que canta música evangélica, que essa pessoa tenha a vida em ordem. Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos famosos não tem. Né? Sempre estoura uma coisa ou outra. Mas a questão não são eles. A questão é essa idolatria a pessoas, idolatria a cantores. Gente, eu dou glória ao Deus do qual ela cantava, não a ela. Eu tenho que dar glória a Deus pelo Deus que é pregado, não pelo pregador. Entendeu? Dar glória a Deus, não ao pregador. E nisso, as pessoas são facilmente enganadas. Gente, eu falo porque eu já fui enganada. E eu ainda, esses dias, conversando com pessoas próximas, assim, eu sinto vergonha das coisas que eu acreditava. Eu sinto vergonha de atitudes que eu tive. Porque o verdadeiro evangelho, ele é simples. O verdadeiro evangelho, ele é de renúncia. O verdadeiro evangelho, ele é poderoso, ainda que a gente seja fraco. Bom, o meu desejo é que a Priscila encontre esse evangelho e que eu tenho certeza que a hora que ela encontrar, a vida dela vai mudar inteira, porque não tem como não mudar. Lembrando, gente, o evangelho muda a gente de dentro para fora. Às vezes você não vai ficar rico, às vezes suas dores não vão embora assim, de uma hora para outra. Mas você vai achar consolo em Jesus. E você vai entender que você não é nada. E que só de Cristo te dá a oportunidade de dar a salvação já é motivo suficiente de ser grato para sempre. Que Deus te abençoe, que você se apegue mais e mais a Deus e que Deus nos ensine a amar as pessoas, a viver o Evangelho e a nos afastar do mal. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo e valeu!